sans oui. et sans œil. Et sans œil.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, nós acolhemos e agradecemos aos franciscos e franciscas que estão presentes, a que são dos noitários de hoje. Colocamos vocês no altar do Senhor, que o Senhor Jesus derrame muitas bênçãos sobre todos vocês. Também os que não puderam vir, que estão nos assistindo pelo Facebook da paróquia, sintam-se acolhidos, recebam a nossa gratidão e que São Francisco interceda ao Pai por todos vocês, por muitas bênçãos e graças a todos os franciscos e franciscas, as famílias de vocês, os que pertencem à nossa paróquia e também todos os franciscos, mesmo que não pertençam à nossa paróquia, mas que São Francisco abençoe. Pedimos que à noite também vocês venham participar da novena, porque hoje o dia é dedicado na festa do nosso amado padroeiro. Hoje é o dia dedicado aos franciscos e franciscas. A nossa gratidão a todos vocês. Iniciemos a Santa Eucaristia com o canto inicial. Meu amigo deixou seu dinheiro, sua herança e os direitos que tinha. Era jovem demais o menino, disse o pai, o vizinho e a vizinha. Meu amigo encontrou a verdade e em seu rosto banhado de luz, pelas ruas de sua cidade, meu amigo imitava Jesus. Irmão vento, irmão sol, irmã lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Roxinol, sabiá, criatura de Deus, somos obras de tuas mãos, somos obras de tuas mãos. Meu amigo viveu sem ter nada, por esposa escolheu a pobreza. Era jovem demais o menino, não podia ter tanta certeza. Foi assim que ele abriu o caminho para quem quer viver só de amor. Não ficou muito tempo sozinho, gente nova o seguiu com fervor. Irmão vento, irmão sol, irmã lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Roxinol, sabiá, criatura de Deus, somos obra de tuas mãos, somos obras de tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, no início desta nossa celebração eucarística, peçamos a conversão no coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Saber a riqueza, quão mesquinho parece teu reino, se rejeito as migalhas da mesa. Senhor, Senhor, por nossa voz, tende piedade.
centenas, quão inútil parece teu reino, se descuido das coisas pequenas. Cristo Jesus, por nossa voz, tende piedade, olhai por nós, por nossas mãos e o coração, tende piedade, olhai por nós. Quantas vezes passei por aqui sem notar o tesouro que havia, quão distante parece teu reino, se descanso esperando meu dia. Senhor, Senhor, por nossa voz, tende piedade, olhai por nós, por nossas mãos e o coração, tende piedade, olhai por nós. Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Rezemos por todos nós aqui reunidos. Rezemos pelos noitários de hoje, todos os franciscos e franciscas, por aqueles que trabalham nessa articulação. Ó Deus, ao comemorarmos todos os anos a paixão dos mártires, Santo André, Santo Ambrósio e seus companheiros mártires, dai-nos a alegria de ver atendidas nossas preces, para imitarmos sua firmeza na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Escutarei a tua palavra e aguardarei em meu coração. Escutarei a tua palavra e aguardarei em meu coração. Leitura do livro de Jó. Jó respondeu ao Senhor dizendo: reconheço que podes tudo, e que para ti nenhum pensamento é oculto. Quem é esse que ofusca a providência sem nada entender? Falei, pois, de coisas que não entendia, de maravilhas que ultrapassam a minha compreensão. Conhecia o Senhor apenas por ouvir falar, mas agora eu o vejo com meus olhos. Por isso me retrato e faço penitência no pó e na cinza. O Senhor abençoou a Jó no fim de sua vida, mais do que no princípio. Ele possuía agora 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira chamava-se Rola,
a segunda Cássia e a terceira Azeviche. Não havia em toda a terra mulheres mais belas que as filhas de Jó. Seu pai lhes destinou uma parte da herança entre os seus irmãos. Depois destes acontecimentos, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a quarta geração. E Jó morreu velho e repleto de anos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Dai-me bom senso, retidão, sabedoria, pois tenho fé nos vossos santos mandamentos. Para mim foi muito bom ser humilhado, porque assim eu aprendi vossa vontade. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Sei que os vossos julgamentos são corretos, e com justiça me provastes, ó Senhor. Porque mandastes tudo existe até agora. Todas as coisas, ó Senhor, vos obedecem. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Sou vosso servo, concedei-me inteligência, para que eu possa compreender vossa aliança. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina. Ele dá sabedoria aos pequeninos. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Aleluia, 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 aleluia. Eu te bendigo, ó Pai, que escondeste os mistérios do reino aos sábios e entendidos, e aos pequenos o amor revelaste. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, estamos celebrando no 9º dia e último dia da novena de São Francisco. Neste dia, celebrando o mistério da nossa fé, já somos convidados a dar graças a Deus pelo caminho percorrido do dia 24 de setembro até aqui, e que se concluirá amanhã. Na experiência de cada dia que vimos celebrando o nosso padroeiro, tanto com a fé, com a oração, como esta fé, esta oração traduzida na prática, com o trabalho, com a dedicação de muitos fiéis, né? Somos chamados a dar graças a Deus. Escutamos a palavra de Deus, né? A liturgia da palavra desta Santa Missa, e vimos a primeira leitura como uma conclusão do livro de Jó, que lemos na liturgia estes dias. E viemos no início Satanás querer fazer um pacto com Deus para destruir a vida de Jó, ferindo Jó com sofrimentos e com as realidades negativas, para ver se esse homem dava provas de fé e de fidelidade a Deus, já que era conhecido como um homem justo, um homem temente a Deus. E de fato, na sua experiência de vida, Jó experimenta terríveis sofrimentos. Esse homem considerado justo, bom, temente a Deus, experimenta sofrimentos profundos, né? Quem já leu o livro de Jó, que é bem pequeno, por sinal, lá do Antigo Testamento, pode perceber. E, num dado momento, Jó quis se desesperar e ser incompreensivo. Mas depois, quando se retrata, reconhece que é um ser humano diante de um ser divino, que é Deus, que tudo pode, ele vai proferir as palavras que nós
vimos na leitura escutada. Conhecia o Senhor como que de ouvir falar, mas se retratando, voltando ao seu caminho, este caminho de fé, de perseverança, de temor de Deus, Jó começa a recuperar de uma forma generosa aquilo que havia perdido. Recupera a sua saúde, recupera os rebanhos, os bens, né? Os filhos mortos não é capaz de ser recuperado, mas tem outros filhos, né? Outros 7 filhos. E como a leitura deixa bem claro, as filhas de Jó eram muito belas, né? E o livro termina dizendo: morreu velho, repletos de ano, né? Com 140 anos e feliz e temente a Deus, consciente de que Deus é aquele que está acima de toda negatividade, de todo sofrimento, de tudo aquilo que o ser humano possa experimentar de mal na vida. E feliz daquele e daquela que souber viver na caminhada deste mundo os tormentos do sofrimento, no temor a Deus, na fidelidade, na esperança de dias melhores, né? Feliz, porque tudo isso que Jó recupera no final da vida, né? Essa abundância de bens, é uma forma humana de dizer da recompensa que Deus fará acontecer na vida daqueles que na caminhada terrena lhes forem fiéis, daqueles que forem capazes de se fazerem pequenos diante da grandeza de Deus, que sendo Deus também faz-se pequeno na pessoa do Filho para ensinar o caminho que leva ao Pai, o caminho que leva ao reino. Jó, na sua experiência de vida, faz-se pequeno, sendo grande diante do sofrimento e de tudo aquilo que perde. Ele diz: nu eu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, é a atitude de alguém que se reconhece pequeno e que aquilo de material que se constrói no mundo não tem nem um valor para a vida eterna. Não adianta a pessoa ser muito rica de bens materiais, mas ser pobre espiritualmente, ser pobre de Deus, não possuir a graça de Deus, o temor de Deus, a capacidade de reconhecimento a Deus. E, infelizmente, é só isso que a gente vê no mundo. Nossas assembleias litúrgicas nunca estão recheadas de pessoas ricas e abastadas, porque geralmente o Deus da maioria dessas pessoas é o dinheiro, é os bens materiais, não é Deus, né? No Evangelho nós vemos Jesus elevar ao Pai uma oração justamente de louvor e de gratidão a estes que se fazem pequenos, no sentido de escutar a Deus, escutar a sua palavra, no sentido de assimilar e de reconhecer a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus, que é infinita para com aqueles que o temem. O Evangelho começa mostrando-nos a volta dos 72, que há 2 dias atrás nós escutamos na liturgia, foram enviados por Jesus para a missão, a quem ele conferiu o poder de expulsar os maus espíritos, de curar os doentes e de pregar o reino de Deus. Agora, Lucas nos mostra esses 72 retornando da missão e vão diante do Senhor para dizer: estamos felizes, porque até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Talvez não deixasse de ter no coração dos discípulos um pouco de vaidade,
por causa do êxito experimentado na missão. O Senhor responde, confirmando que a missão de fato foi generosa e produziu frutos na vida da comunidade, na vida dos pequenos. Foram eles que escutaram a palavra de Deus anunciada por estes 72 e decidiram seguir Jesus. Então, os espíritos que estavam sob as pessoas foram expulsos. E Jesus comprova isso ao dizer: eu vi Satanás cair como um relâmpago. Era uma forma humana de dizer que o poder de Deus conferido, o poder do Pai conferido ao Filho na condição de Filho, de libertador de todo o mal, e que o Filho confere àqueles que Ele envia para a missão, devasta o mal, derrota o mal, especialmente a partir daqueles que acreditam, que confiam nessa realidade e que a faz acontecer. No entanto, diante do êxito da missão, os discípulos não devem se vangloriar. É como que uma obrigação daqueles que, tendo um chamado, dão uma resposta generosa. É a ação divina que acontece por meio deles. Não é por poder deles, mas é por um poder conferido pelo próprio Deus. Não devem se alegrar por isso, mas se alegrar sobretudo porque, tendo escutado o chamado de Deus, tendo dado uma generosa resposta ao sair em missão e fazer produzir frutos a palavra de Deus na vida das pessoas, o nome de cada um está escrito no reino dos céus. São chamados a plenamente serem acolhidos no reino celestial. E aí nós vemos o Senhor diante da acolhida da sua palavra, né? Tanto pelos discípulos como pelos receptores da mensagem evangélica proferida pelos discípulos. Então ele eleva ao Pai uma oração de louvor, né? De agradecimento, dizendo que o Pai louva e agradece o Pai porque escondeu estas coisas do reino aos sábios e inteligentes e as revelou aos pequenos. Não era vontade de Deus deixar que os sábios e inteligentes, como os sumos sacerdotes e os mestres da lei, não fossem acolhedores da palavra, mas eles é que se recusaram. E aqueles que escutaram a palavra e acolheram, são esses considerados pequenos. E na lógica do reino, pode ser aquele pobre, miserável, que não tem nada, mas pode ser também aquele que possa possuir muitos bens, mas não faça dos bens a segurança da sua vida, porque a segurança da vida está em Deus. Então, ser pequeno é considerar que Deus é a razão da existência, que Deus deve ser buscado e reconhecido como aquele que é mais importante na vida humana. Então, o Senhor louva e agradece ao Pai por esses, oferece ao Pai a estes e lhes pede que as suas graças e bênçãos em sua vida sejam abundantes. E depois o Senhor diz que os discípulos, especialmente aqueles que estão ali, são de certa forma privilegiados em relação aos que no Antigo Testamento, profetas, patriarcas, justos e santos do Antigo Testamento, desejaram ver o que os discípulos estavam vendo, desejaram ouvir o que os discípulos estavam ouvindo, mas nem viram e nem ouviram. Os discípulos tinham o privilégio de conhecerem o Senhor, tiveram o privilégio de interagir com Ele, de aprender dele,
de serem instruídos por Ele para a missão e darem uma resposta, e a partir deles nascer a Igreja de Cristo, né? Que Cristo deixa neles prefigurada, nascer, brotar, e hoje nós sermos como que frutos da missão destes homens de pé, que foram pequenos, fizeram pequenos e acolhedores do reino, né? Então, eles são felizes. Aqueles lá do Antigo Testamento também foram felizes, né? Dizer que eles são felizes e como que privilegiados, os discípulos do contexto do Evangelho, não é dizer que os do Antigo Testamento não foram privilegiados, não foram felizes. Foram felizes, porque também escutaram o chamado de Deus, também deram uma resposta generosa na dimensão do serviço e da dedicação pelo reino de Deus, né? Não viram Jesus, mas anunciaram Jesus, talvez até mesmo inconsciente, né? Anunciaram e prepararam a sua vinda. Conheciam o Messias das Escrituras, que falava da sua revelação na plenitude dos tempos, mas não o viram e nem viram acontecer o cumprimento desta promessa como os discípulos viram. Mas eles são felizes e contribuíram com esta realidade do reino. Nós somos os discípulos de hoje, chamados pelo Senhor para que de alguma forma possamos contribuir com a construção do seu reino. E essa construção não se dá somente a partir da pregação do Evangelho, como muitos fazem, mas se dá também pela dimensão do serviço oferecido para a construção do reino. No tempo de uma festa como essa, nós podemos ver quem é generoso no doar-se pelo serviço, quem é capaz de demonstrar o seu senso de pertença a Deus, né? A sua igreja. Somos capazes de perceber aqueles que se fazem pequenos na doação de si mesmo para fazer acontecer os gestos, né? As atitudes concretas que fazem construir o reino de Deus. Também por nós, o Senhor eleva esta oração. Também por aqueles que se dedicam, por aqueles que no dia de hoje, que nesta festa, né, nos tempos atuais, dedicam-se de alguma forma, o Senhor oferece essa oração ao Pai. E futuramente podemos ver que na continuação desta oração messiânica de Jesus dirigida ao Pai, ele vai dizer: eu te louvo não somente por eles, mas te louvo por aqueles que ainda vão crer. E este crer significa doar-se pela construção do seu reino. Então, nós estamos num tempo bem posterior ao tempo em que o Senhor elevou ao Pai esta oração. Nós estamos contemplados entre estes que o Senhor diz: aqueles que ainda vão crer, que ainda vão se esforçar para construir o reino de Deus. Porém, saber disso não significa sentirmos melhores, importantes, né? Envaidecidos, mas quer ser como que uma chamada de atenção em relação à afirmação evangélica que diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? O Senhor cobra mais daqueles que mais conhecem a sua realidade, a realidade do seu reino, né? São Francisco, na sua caminhada, foi este homem que se fez pequeno como Jó. Com certeza, Francisco também é um daqueles que posteriormente está contemplado na oração de Jesus, porque sua missão acontece no mundo como a assimilação dessa realidade acontecida lá no início de tudo. São Francisco fez-se pequeno
de tal forma que, reunindo todas as condições para ser ordenado sacerdote, não quis, mas para demonstrar a sua dimensão de pequenez, preferiu continuar como um leigo consagrado e servir ao reino como um leigo consagrado, um irmão na comunidade, né? Entre tantas outras realidades e renúncias que Francisco faz para construir esse reino dos pequenos, aqueles que são chamados a entrar de fato plenamente no reino de Deus. Peçamos a intercessão de São Francisco por todos nós diante da nossa caminhada neste mundo, que não está isenta de passar também pelo sofrimento que experimentou Jó na sua vida, né? Pelas realidades que dói, né? Que às vezes tira a nossa paz. Peçamos que São Francisco interceda por nós para que nesta caminhada Deus nos comule com a sua sabedoria. A nossa fé, a nossa devoção, a nossa busca de Deus seja tão verdadeira que possa nos conferir a força, a coragem e a sabedoria de que precisamos para que diante do sofrimento e dos tormentos da vida saibamos reconhecer que Deus é maior e de que mesmo esta realidade, tirando a vida terrena, é para dar a vida eterna àqueles que forem fiéis e perseverantes nessa caminhada e nesta missão. Também somos convidados a pedir a intercessão dos santos mártires, bem aqui do Rio Grande do Norte, que nós hoje celebramos, a Igreja no Brasil. Santo André de Soveral, Santo Ambrósio e seus companheiros mártires, que foram mortos pela perseguição dos bárbaros, inimigos da fé cristã, enquanto celebrava-se a missa numa capela lá no distrito de Cunhaú, no Rio Grande do Norte. Foram martirizados por causa da fé, por causa de Deus. Hoje a igreja os lembra. Também eles dão prova de fé, de fidelidade a Deus. E também somos convidados a pedir a intercessão desses santos mártires, porque o sangue deles derramado, assim como de todos os outros, é como que o humus que faz fertilizar a missão, faz com que a igreja possa se fortalecer na sua caminhada e na sua adesão e construção desse projeto de Deus em favor de todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, pela intercessão dos protomártires de nosso país, a vós elevamos as nossas preces. Digamos todos: Senhor, nosso refúgio, escutai-nos. Por nosso Santo Padre Reginaldo, o Papa Francisco, para que conduza sempre mais as ovelhas que lhes são confiadas a um testemunho integral de Cristo, nós vos pedimos. Senhor, nosso refúgio, escutai-nos. Por todos os refugiados, migrantes e cristãos perseguidos por causa de sua fé, para que encontrem em Jesus a força necessária, nós vos pedimos. Senhor, nosso refúgio, escutai-nos. Que possamos fazer deste mês missionário uma verdadeira redescoberta de nossa missão como cristãos, nós vos pedimos. Senhor, nosso refúgio, escutai-nos. Por todas as mulheres, para que seus direitos possam ser sempre respeitados e sua dignidade protegida, nós vos pedimos. Senhor, nosso refúgio, escutai-nos. Por todos nós, fiéis devotos de São Francisco de Assis,
que estamos impossibilitados de estarmos aqui presentes, para que eles intercedam por nós, para que não percamos a nossa fé e a nossa esperança, nós vos pedimos. Senhor, nosso refúgio, escutai-nos. No silêncio do coração, elevemos, por intercessão dos nossos mártires de São Francisco, o nosso pedido ao Senhor. E digamos: Senhor, nosso refúgio, escutai-nos. Senhor Jesus, olhai com bondade para as preces que vos dirigimos, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Longas madrugadas que a semente espera, milagre antigo e sempre novo fecunda toda a terra. Do grão morto e pisado a vida nascerá. Na mesa eis o pão, abençoa, ó Senhor, nossa oferta, dá-nos tua paz e a unidade do teu corpo que se consuma também por nós. Nossas vinhas com o sol aberto já estão florindo, e o orvalho no silêncio toca os primeiros frutos, e as cores são mais vivas, acende os grãos maduros. Na mesa eis o vinho, abençoa, ó Senhor, nossa oferta, dá-nos tua paz e a unidade no teu sangue que se consuma também por nós. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Pai Santo, as nossas oferendas na comemoração dos vossos santos mártires, e dai-nos a graça de não vacilar ao proclamarmos nossa fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração Está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, pelos mártires André, seus companheiros, Ambrósio e seus companheiros, que confessou o vosso nome e derramou seu sangue como Cristo,
manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta.
Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, André e seus companheiros, São Francisco, os vossos e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Gilberto, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Idalina Moreira de Souza, Anorina Alves, Francisco Soares Costa, Saraiva Costa, Antônio Muniz de Souza, Josefa Maria do Espírito Santo, Antônio Bernardino da Silva, Antônia Maria da Conceição, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade.
vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Por esta paz que a juventude tanto quer, pela alegria que as crianças têm à mão, eu rendo graças ao meu Pai que se compraz e assim me pede para abrir meu coração. Tomai, comei, tomai, bebei, meu corpo e sangue que vos dou. O pão da vida sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus do amor e do universo, sustentai os que se doam por um mundo irmão. Pelos que firmam na justiça os próprios pés, pelo suor dos que mais lutam pelo pão, eu rendo graças ao meu Pai, o Deus fiel, que assim me pede para abrir meu coração. Tomai, comei, tomai, bebei, meu corpo e sangue que vos dou. O pão da vida sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus do amor e do universo, sustentai os que se doam por um mundo irmão. Pelos que sabem enxergar um pouco além e assim repartem a esperança com razão, eu rendo graças ao meu Pai que tudo vê e assim me pede para abrir meu coração. Tomai, comei, tomai, bebei, meu corpo e sangue que
que vos dou o pão da vida, sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus do amor e do universo, sustentai os que se doam por um mundo irmão. Pelos que choram, mas não perdem sua fé, pelos humildes que praticam o perdão, eu rendo graças ao meu Pai que vem nutrir, e assim me perde para abrir meu coração. Tomai, comei, tomai, bebei, meu corpo e sangue que vos dou, o pão da vida, sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus do amor e do universo, sustentai os que se doam por um mundo irmão. Oremos. Ó Deus, que de modo admirável manifestastes em vossos mártires o mistério da cruz, concedei que, fortalecidos por este sacrifício, possamos seguir fielmente a Cristo e participar na Igreja da obra de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos chegando ao último dia de novena, penúltimo dia da festa. Nós hoje queremos agradecer ao Senhor pela caminhada feita até aqui, desde o início da festa. Queremos agradecer aos noitários de hoje, que na verdade são todos os franciscos e as franciscas, destes vocês aqui presentes. Acho que na maioria são franciscos, né? Agradecemos a todos e agradecemos a articulação feita por Socorro neste dia e nesta noite dos franciscos, né, que teremos hoje. Nossa gratidão. Hoje, como já foram contemplados todos os setores, as ruas da nossa cidade, então hoje São Francisco não sairá para visitar, né? Amanhã é o dia 4, temos a missa às 6 da manhã, às 10 horas e às 16 horas da tarde. Para estas missas, as pessoas tinham que dar os nomes e já estão completas todas as missas, né? Tanto das 6 como das 10 e das 16 horas, já que só pode ter a metade das pessoas que comporta a igreja, né? Então tinha que dar o nome, já estão completos. Como sabemos, não teremos a procissão, mas teremos a peregrinação de novo com a imagem no andor por algumas ruas. Não são todas as ruas, mas algumas ruas estratégicas da nossa cidade que à noite estaremos divulgando, né? E também não é uma carreata como falamos, mas é uma peregrinação com apenas alguns carros, né? Um carro de som e o carro da imagem, talvez um ou outro de alguém da própria equipe que possa estar acompanhando, né? E
Assim, vamos caminhando para o encerramento da nossa festa desse ano, pedindo a graça a Deus e a intercessão de São Francisco para que possamos vencer, né, esta pandemia, possamos voltar mais rápido ao normal, né? Tem muita gente que diz, isso é besteira, era para ir para a igreja todo mundo. Mas não é assim, a gente está sobre decreto do bispo, do governo, e temos visto que em alguns lugares, justamente pelo relaxamento, está aumentando os casos de Covid-19. E os especialistas dizendo que no fim do ano vai ter uma grande explosão de casos, justamente por conta do relaxamento que está havendo de um modo geral, né? E nós vemos, por exemplo, o Ceará, que tinha saído do vermelho, voltou para o vermelho, né? Então, por conta do relaxamento. Então, precisamos continuar tendo os cuidados, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agradecemos a toda a equipe celebrativa, os ministros, coroinha, leitores, a presença da Pascom constante, do coral, aí hoje Zé Geraldo e o Elton. Nossa gratidão. E nosso outro irmão, quem é? Está aí também tocando na bateria. Obrigado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão dos santos mártires e de São Francisco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Salve, ó Francisco, que do pé das chagas vens assinalado de sagradas chagas, cheio de amor, cheio de amor. As chagas trazes do Salvador, naquelas alturas ásperas ermidas, em ti santas chagas